Bem-vindos à Economia com o Pedro. Hoje vamos falar sobre renda passiva. Tem surgido uma narrativa nos últimos tempos de que as famílias investem pouco, se investissem mais, iam conseguir obter rendas passivas e conseguiam ter mais dinheiro para si e para fazer crescer a economia. E é verdade que em Portugal as famílias investem pouco e também é verdade que Portugal é um dos piores países em literacia financeira da OCDE. Acho que devemos ter mais literacia financeira. Se quiserem, eu fiz um vídeo a falar sobre isso. Mas apenas ter as famílias a investir mais não vai resolver os problemas económicos e não vai fazer a economia crescer. Vou explicar porquê. Eu quero começar por explicar o que é que quer dizer com esta renda passiva e como é que a consigo obter. E o que eu digo, e o que é normalmente falado quando se trata deste assunto, é obter dinheiro através de ativos como ações, obrigações, metais preciosos como ouro, também habitação. E no caso de ações e obrigações é de ter indiretamente coisas como empresas e através disso coisas como fábricas, armazéns, lojas e parte da capacidade produtiva. E ao ser dono destes ativos é possível obter rendas, ou seja, ou indiretamente através da subida do preço de uma ação ou diretamente através de rendas no caso de obrigações ou de ações com dividendos, ou, mais obviamente, no caso da habitação. E, por outro lado, quem não é dono destes recursos e necessita destes recursos, irá pagar rendas ao dono dos recursos para conseguir aceder a eles. Ou seja, é possível obter dinheiro não pelo trabalho, mas sim por ser dono do recurso. Agora, se eu acho que é importante ter rendas passivas e estar mais investido no mercado, porque é que eu digo que rendas passivas não são a solução? Para responder a isso, eu quero olhar para a sociedade e quero olhar para os padrões de consumo e dividi-los em ativos financeiros, por um lado, e por outro lado, em bens e serviços. E quando nós temos uma sociedade que pretende comprar mais ativos, então é uma sociedade que vai ter que comprar menos bens e serviços, porque o consumo da sociedade divide-se nestas duas partes e para ter mais consumo de uma coisa é necessário menos consumo da outra. E o que isto significa é que se nós temos uma maior procura por ativos financeiros, então o preço desses ativos irá ter que aumentar em coisas como habitação e, por outro lado, existirá menos consumo de bens e serviços, coisas como, por exemplo, ir a restaurantes ou comprar bens como roupa, como eletrodomésticos. Então, isso vai levar a que o preço desses recursos e desses bens baixe. Isto não seria um problema se as famílias fossem grande parte dos recursos da sociedade, porque isto iria continuar a permiti-las a ter acesso àquilo que precisam, porque teriam estas rendas passivas e até as permitiria a fazer coisas como perseguir um hobby ou tirar algum tempo do trabalho, caso necessário. E como as famílias tendem a consumir mais bens e serviços, esse efeito inicial de diminuição de consumo seria neutralizado porque as famílias iriam usar estas rendas passivas para adquirir mais bens e serviços. Mas nós não vivemos numa sociedade em que as famílias têm grande parte da riqueza, vivemos numa sociedade em que as famílias detêm uma pequena parte da riqueza, talvez, e em muitos casos, detêm a sua própria casa, mas têm pouca riqueza além disso. Este exemplo que dei da alteração dos padrões de consumo da sociedade não foi inocente, porque isso é o que nós vemos a acontecer nas nossas economias. E a forma como nós vemos isso é através do aumento sucessivo do preço de ativos. Nós vemos isto no caso de ações, no caso de metais como o ouro, que têm atingido constantemente máximos históricos, e em Portugal também vimos isso de forma muito clara através do mercado da habitação, que também está todos os anos com aumentos sucessivos e todos os anos praticamente também a atingir máximos históricos. E se por outro lado nós tivemos um aumento significativo do preço de bens e serviços devido à resposta financeira ao Covid, o que nós vemos é uma divergência em que o preço de ativos continua a aumentar expressivamente e o preço de bens e serviços aumenta a um ritmo muito mais baixo. Porquê é que isto está a acontecer? E para responder a isso, é preciso responder a uma pergunta muito simples, que é quem é que é o dono dos recursos? Os donos não são as famílias na sua generalidade, mas sim um pequeno conjunto de pessoas muito ricas que têm uma grande quantidade de riqueza do país. E isto é importante porque o padrão de consumo deste tipo de pessoas é de essencialmente comprar em maioria ativos e em menor quantidade bens e serviços. Eu vou falar nos próximos vídeos porque é que isso acontece, mas de forma resumida, devido às grandes quantidades de riqueza que esse grupo recebe,
Ou seja, devido às grandes quantidades de renda passiva que recebem de outros grupos da sociedade, este grupo apenas consegue gastar uma pequena parte daquilo que recebe em bens e serviços e é basicamente forçado a gastar a restante e maior parte a adquirir mais recursos. Esta alteração nos padrões de consumo tem consequências para a economia e para quem ganha dinheiro através do trabalho. Por um lado, isto vai desincentivar a criação de novos negócios e vai pôr em causa o crescimento económico, e por outro, se existe menos consumo, vai também existir menos dinheiro para pagar salários. E a consequência disso nós já vemos em Portugal, em que é cada vez mais difícil ter acesso a coisas como saúde, educação, obviamente habitação e devido à resposta financeira de Covid, a bens essenciais. Obviamente que se as pessoas têm cada vez mais dificuldade em ter acesso a estes bens, então vai ser cada vez mais difícil, por terem menos dinheiro ao final do mês, conseguirem investir mais o seu dinheiro e obter mais rendas passivas. E esta junção de salários baixos com este aumento de preço de ativos vai levar a que seja, por outro lado, cada vez mais difícil conseguir comprar os ativos, porque coisas como habitação tornam-se cada vez mais impossíveis de comprar e mesmo para quem consiga comprar terá que acumular quantidades cada vez maiores de dívida, ou seja, passamos de um caso em que não temos uma renda passiva, mas estamos sim a pagar renda a alguém, e por outro lado, o grupo da sociedade que já é dono destes recursos vai acumular quantidades de crédito cada vez maiores e sim, vai acumular quantidades de renda passiva cada vez maiores. Por isso, receber ou não renda passiva é responder à pergunta: quem é que é dono dos recursos? Em Portugal temos uma grande quantidade de riqueza. Se as famílias fossem donas de grande parte dessa riqueza, então elas conseguiam viver de forma confortável. Mas essa riqueza está cada vez mais concentrada num pequeno grupo de pessoas que está a acumular cada vez mais riqueza da sociedade. Por isso, é cada vez mais difícil para as famílias obterem rendas passivas e conseguirem obter algum tipo de riqueza. Por isso, o problema não é de renda passiva, o problema é sim de distribuição de riqueza. Por isso, aprendam, subscrevam, eu vou estar aqui a falar sobre economia. Obrigado.